Fala aí pessoal, beleza? Carlos aqui e hoje a gente está iniciando a nossa quarta aula do curso de VTEX I/O Blocos Básicos. Nas aulas anteriores a gente aprendeu configurar o nosso ambiente, entendeu o que é o Tool Belt, aprendeu os comandos básicos, entendeu a estrutura do boilerplate que nós baixamos. Então se você está chegando nesse vídeo agora e ainda não viu os anteriores, dá uma olhada na playlist que vale a pena, ok? Entender os conceitos que foram passados lá. Nessa aula de hoje, pessoal, a ideia é que a gente comece a entender o que são blocos e implementar eles, beleza? Primeiro de tudo, eu quero demonstrar para vocês o layout que a gente vai estar desenvolvendo durante esse curso, ok? Basicamente é esse layout que vocês estão vendo na tela, bem interessante, tem diversos blocos e seções que a gente vai ter que implementar com blocos nativos aí, que é um pouco complexo, tá? Complexo não, mas diria... não é tão simples, tá? E é esse layout que nós vamos estar implementando durante o curso. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estar usando o Flex Layout e a gente vai estar usando também o Rich Test. Eu vou explicar já o que é cada um deles para vocês. Primeira coisa que eu queria falar para vocês o que são os blocos. Os blocos basicamente são pequenas estruturas em JSON que a gente implementa na nossa Store Team, e essas estruturas em JSON, elas surgem da onde? Elas vêm da onde? É mágica? Não, não é mágica. Basicamente nós temos por baixo dos panos diversos apps construídos em React com TypeScript que nos fornece essa interface de implementação dentro da Store Team, beleza? Então, basicamente, os blocos por baixo dos panos, eles são feitos em React com TypeScript, ok? Que é as stacks que a VTEX utiliza. E hoje a gente vai começar implementando um Flex Layout e um componente de texto. Por quê, pessoal? Basicamente, a gente vai implementar essa top bar aqui hoje, sem pensar em estilização, simplesmente implementando os blocos dela para entender como se implementam os blocos. E posteriormente vamos pensar em estilização nos próximos vídeos. Vamos lá então. O que é o Flex Layout? Pessoal, basicamente o Flex Layout ele nos possibilita a criação de grids dentro do VTEX I/O, dentro da nossa Store, ok? O Flex Layout ele contém o Row e Call. Basicamente, Flex Layout Row criamos linha e Flex Layout Call criamos coluna, beleza? Isso é muito útil no dia a dia, pessoal. Qualquer coisinha que vocês não conseguem estilizar ou estão quebrando cabeça, encapsula isso dentro de um Flex Row ou de um Flex Call, adiciona uma classe e estiliza isso depois, beleza? O que é o componente Rich Test? Basicamente, o componente de Rich Test é um componente de texto que nos possibilita a criação de textos usando Markdown. Por que usando Markdown? Acho que a VTEX pensou na questão da facilidade de se implementar tags usando Markdown, ok? Então o Markdown ele nos possibilita trabalhar com a questão da semântica. Eu posso criar H1, H2, H3, posso criar tabela, etc. E vamos lá então de fato para a implementação desse vídeo. Para não confundir vocês, pessoal, eu já vou trabalhar com aquela estrutura que a gente começou a montar na aula passada. Então aqui, dentro do meu header, fora do meu header, eu vou criar uma pasta chamada topbar, que vai conter a implementação da minha barrinha de topo lá, beleza? Talvez, deixa eu pensar aqui, essa barrinha, como ela faz parte do header, eu acho que eu vou inserir ela dentro da pasta header, ok? Nós vamos criar aqui agora um arquivo, pessoal, chamado topbar.json. Vocês podem me perguntar no vídeo, qual a diferença de JSON e JSON? Pelo que eu li, busquei aqui, conversei com alguns amigos, basicamente a única diferença é o JSON que permite comentário e o JSON não permite comentário nas linhas, ok? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que a estrutura de um JSON é criar um objeto, tá? Vocês sempre que criarem um arquivo vão criar um objeto, e esse objeto vai conter a nossa implementação de fato. Nós vamos implementar, pessoal, primeira coisa que a gente vai ter que implementar é essa linha aqui que vai conter o meu background roxo, beleza? E como que a gente implementa a linha? Basicamente utilizamos um Flex Layout. Eu vou disponibilizar depois o link da documentação na descrição do vídeo, mas basicamente a estrutura de um Flex Layout é essa nomenclatura, flex-ponto Row ou Call, vai depender do que vocês querem, se é linha ou coluna. Então, primeira coisa, a gente vai vir aqui entre aspas, porque é uma string, nós vamos colocar flex layout ponto, o que a gente quer, que é uma linha, e vamos passar. Lembram que na aula anterior eu falei para vocês dos identificadores? Eles são muito importantes, eu sempre vou estar utilizando aqui nos vídeos. Vamos implementar um identificador aqui chamado topbar. Feito isso, pessoal, dois pontos,
abrimos um novo objeto e esse novo objeto ele espera receber alguma coisa. O que esse objeto ele espera receber? Todos os componentes da VTEX eles aceitam props. O que são as props? Propriedades, ok? E essas propriedades elas aceitam classe, elas aceitam, por exemplo, talvez você queira aplicar um border color, elas aceitam diversas props, ok? Aí, caso você queira se aprofundar um pouco mais e entender todas as props que esse componente possui, vocês podem estar entrando depois na documentação e olhando cada uma delas. Hoje a gente vai usar a prop de block class, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu declaro aqui é de novo como string. Vou declarar um objeto, esse objeto vai receber um block class. O que esse block class faz? O que é a função dele? Basicamente adicionar uma classe no nosso componente, ok? É como se fosse em outras palavras, a gente está implementando aqui, pessoal, uma div, ok? E essa div ela está recebendo um class. E esse class vai ser o que a gente vai adicionar ali, que é um wrapper, underline, top bar. Basicamente é isso aqui que a gente está implementando aqui em cima, ó. Wrapper, underline, top bar. Olha só, pessoal, a única diferença é a forma como a gente implementa, mas o resultado final, lá na tela, quando a gente for olhar o Elements, vai ser basicamente essa div aqui que vai ser renderizada, ok? Com essa classe que a gente inseriu. Beleza. Pessoal, implementamos a nossa primeira props aqui adicionando uma classe. E agora, concordam comigo que esse Flex Layout, ele tem que receber alguma coisa? Só ele assim não renderiza nada na nossa tela? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou falar que esse Flex Layout que eu implementei, ele vai receber children, ou seja, ele tem filhos, beleza? Os filhos, geralmente, nós passamos eles como um array. Então eu vou inserir aqui um array e vou colocar, deixa eu olhar o layout ali, o meu primeiro componente de texto, beleza? Então, o meu primeiro componente de texto aqui vai ser esse lorenY@gmail.com. Vamos lá, então. Como que se implementa um componente de texto, pessoal? Basicamente, a mesma estrutura que a gente tem de Flex Layout, a nomenclatura, ela existe também para o componente de texto. Então, olhando aqui, ó, eu tenho o meu rich-test, vou implementar ele aqui, rich-test, e vou novamente passar o identificador. O identificador dele é email test, beleza? Ok. Implementando esse meu filho aqui agora, eu tenho que declarar ele ali embaixo, porque eu estou chamando ele aqui e ele não está declarado em nenhum lugar. Como que se declara um componente de texto, pessoal? Vamos aqui embaixo agora copiar a mesma nomenclatura que a gente inseriu ali em cima. Tem que ser sempre a mesma nomenclatura, tá, pessoal? Senão vai dar erro no código, erro no build de vocês aqui. Vou implementar aqui e concordam comigo que todo componente ele recebe props? Fechou? Então a gente vai adicionar uma nova classe também no componente de texto. Basicamente, vou colocar um props aqui e vou adicionar um novo block class. Esse meu block class ele vai ter uma classe chamada test, underline, top bar. Perfeito. Pessoal, aí agora, o componente de texto ele também recebe novas props. Qual props que é a principal que a gente quer aqui? A gente quer renderizar um texto loren y com uma imagem. Nós não vamos nos atentar na imagem aqui agora, mas eu vou ter que usar uma prop aqui de teste. Basicamente, vou passar um vírgula aqui, adicionar uma nova prop, como string, perfeito, e vou colocar aqui, lorenY, @gmail.com. Aí, pessoal, vocês podem me perguntar, pô, Carlos, mas por que você não vai implementar a imagem? Não, vamos implementar uma imagenzinha aleatória aqui por enquanto. Vou olhar a documentação do Markdown. Lembra que eu falei da questão da semântica, que por isso que eles implementaram o rich test aceitando o Markdown. O Markdown nos possibilita implementar imagens dentro dele. Vou olhar aqui, ó, como que eu implemento uma imagem. Basicamente, eu pego essa estruturinha aqui, copio ela, e vou aqui, antes do meu lorenY-test, eu vou adicionar isso aqui. Ele vai vir sem, ele vou colocar uma, deixa eu ver o que é essa imagem. Basicamente, ela é uma imagem de e-mail. E eu vou adicionar um placeholder aqui por enquanto, beleza, pessoal? Por enquanto eu vou adicionar um placeholder. Esse placeholder ele vai ter, deixa só eu ver o tamanho disso aqui. Opa, mexer aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Tá, esse placeholder ele vai ter 15 por 15. Deixa eu dar uma olhadinha, 15 por 15. 14 por 16. Tá, então eu vou colocar aqui um placeholder. Deixa eu só lembrar agora. A nomenclatura dos placeholders é via, ok? Então eu vou colocar um placeholder aqui. Fechou? HTTT. Deixa eu ver aqui qual que é o tamanho dele de novo. O tamanho dele é
14 por 16, então vou colocar aqui 14 por 16, e nós vamos implementar esse bloco, e beleza. Temos a nossa implementação, pessoal, da primeira linha contendo essa imagem com esse texto. O que eu vou fazer agora? Concordam comigo que ainda não está renderizando, eu não chamei o meu Flex Layout em lugar nenhum? Então agora, pessoal, nós vamos voltar lá para o nosso header, que é o arquivo de JSON que a VTEX já nos forneceu com algumas implementações. Vou vir aqui para o header. Vou procurar onde que era declarado, onde que eu coloco, insiro essa barra de topo. Basicamente, essa barra de topo, eu vou colocar ela primeiro de tudo, ok? Então aqui, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha, VTEX aqui 2. Eu vou colocar ela, basicamente, ela vai ser dentro do meu header layout.desktop, ela vai ser o meu primeiro filho, ok? Então vou copiar essa mesma nomenclatura aqui e vou chamar ela aqui dentro. Vamos passar um vírgula, vamos renderizar e vamos ver se muda alguma coisa aqui na nossa tela. Fechou? Deixa eu ver. Olha só, pessoal. Legal, implementamos a nossa primeira linha com Flex Layout, implementamos o nosso primeiro componente de texto, contendo uma imagem e um texto dentro dele. Aí, pessoal, vou implementar agora esse outro componente de texto aqui. Fechou? Vou voltar para cá, vou copiar aqui, vou trocar o identificador. Esse aqui agora é um phone, então phone test. Vou copiar essa mesma estrutura aqui, vou trocar o meu identificador. Sempre faço isso, pessoal, quando eu já no começo indico para vocês fazerem na mão, tá? Mas se você já pegou a prática, copia o código anterior, já que é a mesma coisa, e só troca os nomes, ok? Vamos lá então, copiar a mesma estrutura ali. Mais 55 14 0000 0000. Fechou. Pessoal, uma coisa legal de se implementar é que talvez vocês estão vendo que a classe aqui ela ficou a mesma. Digamos que aqui fosse cor vermelha e aqui fosse cor azul. Vocês poderiam implementar, transformar esse block class, fazer ele receber um array de classes também, tá? Como que seria isso? Basicamente, passa um array aqui e vocês colocam essa classe mais essa classe, e aqui vocês identificam melhor. Colocam aqui que vai ser e-mail top bar, por exemplo. E-mail underline underline top bar. E aí, pessoal, vocês podem fazer o mesmo aqui embaixo, só que no lugar de e-mail nós vamos colocar phone. Agora nós teríamos duas classes renderizadas dentro desse componente. Como que ficaria isso no final das contas? Se a gente for analisar aqui, pessoal, eu teria renderizado ali uma div com uma class test underline underline top bar e uma class phone underline underline top bar. Ou seja, com a estrutura de cascata do CSS nós conseguiríamos diferenciar isso e estilizar de diversas maneiras, ok? Vamos lá ver se renderizou certinho aqui o meu outro componente de texto. Olha só, então já temos dois componentes de texto renderizados aqui. Vamos implementar o restante agora. Fechou? Vou implementar um login. Agora vamos ter um componente chamado login. Beleza? Login test. Basicamente aqui em cima. Vou copiar a mesma estrutura aqui para a gente não perder tempo com essa implementação. Ok? Vou colocar aqui no lugar do phone vai vir login. Aqui vai vir login. Deixa eu ver. Login, opa, na frente agora. Aqui vai vir login. Beleza. Aí eu já vi que ali tem um wishlist também. Vou colocar aqui wishlist. Pessoal, vocês vão estar perguntando por que eu estou fazendo tudo em texto, só para demonstrar a questão dos blocos para vocês, tá? Depois nós vamos estar mudando isso posteriormente nos próximos vídeos. Mas vamos lá fazer essa implementação aqui, para a gente terminar o vídeo e o wishlist. Olha só, pessoal, então temos toda uma estrutura aqui com organização de código, separamos o top bar em um arquivo à parte, fizemos só a chamada dele aqui no nosso header, beleza? Opa, deu um errinho ali, provavelmente tem uma vírgula, ok, tem uma vírgula aqui, ó, pessoal, quando vocês errarem alguma coisa, olhem o terminal que ele sempre aponta o erro para vocês, tá? Vamos olhar a nossa loja aqui agora com a implementação dos componentes. Então nós temos que aparecer mais dois aqui. Olha só, pessoal, já temos basicamente a nossa implementação aqui cru
sem nenhuma estilização dessa barrinha de topo aqui, beleza? O vídeo de hoje é isso, eu queria basicamente que vocês entendessem o que são blocos e olhassem comigo qual a implementação de cada um deles, tá? Então, basicamente, nós separamos aqui o top bar em um arquivo à parte, porque concordam comigo que se eu chegasse aqui dentro do header e viesse aqui no final, que já está grande esse arquivo, e adicionasse mais tudo isso aqui, olha só o tamanho do meu arquivo, pessoal. Então, eu costumo sempre estar separando as minhas implementações, ok? Questão de organização de código. Quando eu entrar no meu header, eu já sei onde está o meu top bar, eu já sei onde está o meu banner da loja e assim por diante. Beleza. Pessoal, próximo vídeo agora a gente vai aprender a estilizar essa barrinha que a gente fez aqui hoje, beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.